Reparação histérica. Reparação histérica. Hello, histéricas! Estou muito feliz que hoje, além das deusas Mili e Manu, a gente tem Alexandre Coimbra! Muito de vez em quando a gente escolhe um homem, porque tem homem que presta. Alexandre presta. Presta Mentira, muito. já veio também. Veio o Ale Patrício, perfeito e maravilhoso. Sim, eu escutei. Sou cadelinha de vocês. Quero começar assim, ó. Quero começar assim, aquela retrospectiva do Spotify, né? Botou lá o Reparação Histérica, assim, em primeiro plano. Então, hoje eu tô assim, imagina, é mais ou menos aquela criança que é fã da Pixar e assiste todos os desenhos da Pixar, né? E de repente recebe o seguinte convite: conhecer os estúdios da Pixar. Ver como foi feito divertidamente, entendeu? É mais ou menos essa sensação que eu tô aqui hoje. Eu acho Eu já aviso que eu sou nojinho. Então, você já ir se preparando. Eu não vi, eu não vou poder dizer, gente, quem eu sou. Eu sou tudo ali, ansiedade, nojinho. A gente começa, antes de entrar em assuntos densos, trazendo assim toda uma malemolência de fofocas, de variedades, né? Então a Manu conta um pouco o fim de semana dela, Miri traz uma fofoca. Então assim, Alexandre, traz uma fofoca pra gente, entendeu? Pra gente começar. Eu vou abrir com uma fofoca. Então vem. Eu estive com a minha esposa numa pequena cidade do interior sudestino, vamos colocar assim. Uma cidade pequenininha, gente, como qualquer cidade do interior, onde as fofocas acontecem offline, no meio da rua. Não tem grupo de zap. Deve até ter, mas é uma tecnologia que não supera a original. Então, eu e Dani estávamos de carro passando, a gente ia almoçar, e estava uma batida policial, 2 policiais rendendo um homem, e do lado desses 2 homens estava uma senhora com um cavalo. Guardem essa informação. Aí fomos para o restaurante, pedimos a nossa comida, e Dani foi dar uma volta com a nossa cachorra enquanto a gente pedia, enquanto a comida não chegava. E aí ela passa pela cena onde estava acontecendo a batida e ela escuta 2 histórias, uma em cada calçada. Numa calçada estavam os passantes já comentando, falando que aquele cara era um cara que estava cometendo algum delito, etc., que não importa aqui o que vem ao caso. E do outro lado estava a senhora com o cavalo comentando com o dono da farmácia que ela era a mãe do cara que estava sendo abordado. E que um absurdo, porque os policiais estavam chamando aquela faca de arma do crime. E ela estava dizendo, mas não é arma do crime, aquilo é uma faca da minha casa. Isso é um patrimônio da minha família. Eu tenho o direito de devolver essa faca para dentro da minha casa. Eu estava falando para aqueles homens que isso não é uma arma do crime. E os policiais estavam dizendo, minha senhora, por favor, deixa eu fazer meu trabalho. E ela me devolve a minha faca. Que eu preciso fazer o jantar. Me dá essa faca aqui. Eu preciso fazer o jantar, entendeu? Gente, que coisa maravilhosa. Mas qual que era a história? Vocês sabem a história? Não faço ideia. Me a gente vai ficar com esse corte aí. Uma coação qualquer na rua, entendeu? Pegaram ele, sei lá, tentando tirar alguma coisa de alguém, ameaçando com uma faca. Com a faca dela. Cara, com uma faca guinso lá qualquer, entendeu? Gente, muito bom. Aliás, a Miri vai trazer aí Quer contar alguma coisa do fim de semana ou a gente já vem com a densidade? Não, eu posso contar, daí eu já emendo. Porque assim, Manu e eu trocamos de personalidade esse fim de semana. Normalmente sou eu que fico e ela que sai. Não é? Dessa vez, Manu ficou, mas eu te representei, Manu, tão lindamente na manifestação. Eu fui literalmente correndo, e vocês sabem... Bom, preciso primeiro confessar que Manu... Tati, Alexandre, a gente mudou o patamar da nossa relação, porque eu mandei o meu primeiro nude para elas ontem. Ai, foi tão bonito. Gente, a bunda da Milha é muito dura. Eu fiquei assim,
com vontade de dar aquela sardinha. Sabe quando dá aquela sardinha? Estala de tão dura que é a bunda? E foi o que me segurou no tombo que eu levei, porque eu mandei o nude para elas verem que eu estava no departamento médico, contundida, como a gente diz no futebol, né? Estava no DM. Então eu tive que mandar uma foto da minha bunda para elas verem o roxo que estava. Só que o roxo fez um formato de coração. Você vê o que essa pessoa é abençoada. Sim, só Não só a bunda protegeu ela de quebrar um osso, como o roxo era num formato de coração. Isso. Mas tudo isso para dizer que eu estou em São Paulo, na casa da minha mãe, que é bem perto da Paulista. Então eu trabalhei no UOL de manhã, saí literalmente correndo para a Paulista, com a minha bunda contundida, fui para a manifestação, berrei, gritei, chorei, voltei e voltei para a rodada do futebol do UOL, né, que é a minha vida dupla. Mas aí, em algum momento, me mandaram a entrevista que um cara de quem eu gosto, já entrevistei para a Trip, e foi uma entrevista bem bacana, ele é muito inteligente, não há dúvida. Ele prova duas coisas. Primeiro, o machismo emburrece, gente. A misoginia emburrece. Você não ter a capacidade de enxergar essa estrutura emburrece. A segunda, que eu não sei qual é, esqueci, mas eu quero falar do que eu li. É do Francisco Bosco para a Veja, para as páginas amarelas. Gente, é um show de horror. É um show de horror quando ele vai falar de feminismo. Ou assim, é um pranto que os homens, para a gente ajudar o sofrimento dos homens. É literalmente um pranto para que ajude. Ele já tinha escrito na Folha, há uns meses atrás, um Nem Todo Homem de 50 mil palavras e com verbetes muito difíceis, né? Tem que ler 8 vezes para entender que ele está dizendo nem todo homem. Aí você lê de novo a frase de baixo, que ele está dizendo nem todo homem, nem todo homem, nem todo homem. E aí, para a Veja, isso ficou reforçado ali, sabe? A gente não está sabendo, basicamente, o que ele diz é que nós não estamos sabendo lutar, a gente não entendeu como lutar, nós, feministas. Tem uma crise da masculinidade, a gente vai precisar ser mais gentil e mostrar o caminho para os homens pararem de sofrer. Então, assim, tem tantas camadas de violência simbólica dentro do que ele está falando. Eu fico pensando que tipo de confiança teria que me inundar para que eu ensinasse uma feminista negra a lutar contra o racismo. Que tipo de arrogância teria que me invadir para que eu chamasse a Djamila Ribeiro, que, aliás, sempre esteve certa, Djamila, entendedores entenderão. Para que eu chamasse a Djamila Ribeiro e dissesse, amiga, nós brancas estamos sofrendo pra caralho. Olha pra gente. Fala mais manso. Não é assim. Você não entendeu. Você precisa separar o racismo de algumas outras pessoas. Nem todo branco... Gente, é de uma estupidez. Desculpa, mas aí temos que falar. Um dos homens mais inteligentes com quem eu já bati um papo, é capaz de deixar com que o machismo ofusque a cognição e as sinapses. Então, é isso que teve no meu domingo também. Então, teve um domingo aí de ir pra rua gostosinho e uma leitura não gostosinha. Não, nada palatável. Gosto muito do Bosco também, mas acho que podemos falar dessa coluna. Eu não li ainda, mas pelo que você está me contando, Nem Todo Homem é uma coisa que a gente precisa falar sim. E aí, para falar de masculinidades, a gente traz quem? Esse muso, esse querido, este grande Alexandre Coimbra, que é... O que você é além de muso e psicólogo, Alexandre? Um escritor, um palestrante? Bom, eu sou histérica, vamos começar por aí. Histérica. Eu sou histérica. Que eu acho o melhor nome de podcast que você já inventou, Tati. Não foram poucos, né? Mas eu sou conectado com... A primeira coisa que eu acho que eu sou conectado com a proteção à infância. Acho que isso marca a vida da minha identidade profissional, pública, assim, o tempo inteiro. Começa com a proteção à infância, sabe? Eu acho que isso engloba todos os paradigmas novos que eu fui entendendo sobre a vida, mas eu gosto da gente pensar uma sociedade que comece por aí. E nesse caso, a gente está falando das meninas, né? E também de como ajudar os meninos a se transformarem
em caras que lá na adultez possam fazer uma ação no mundo que seja menos perniciosa para a vida das mulheres, né? Isso de, acho que pegando uma fala da Mili, né? Você sabe que eu até anotei aqui, porque eu tô muito metida, porque finalmente, com muito atraso, eu li A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, e aí eu anotei algumas coisas que eu queria falar, e uma das coisas que eu anotei é que dócil, que é isso, né, que a Miri falou, da mulher falar de forma mais doce, mais baixo, mais educada, vem de docilis, que significa aquela que aprende bem, que é boazinha, que é submissa. O dócil vem disso. E é uma coisa que eu ouvi minha vida inteira. E eu venho, até o meu pai de santo outro dia falou isso, né? Que aparecia ali quando ele jogou búzios para mim, ele falava, nossa, você tem uma energia ali que você precisa olhar muito para ela, porque ela vem da tua história, assim, da tua mãe ser uma mulher brava, da sua avó ser uma mulher brava. E a minha mãe sempre foi essa mulher que fala alto, minha avó também, e eu também. E a gente de família italiana, morando ali também na ZL, né? Então parece que é um comportamento que às vezes me olhavam como, isso aí é meio porque é ZL. Mas eu acho que a mulher é muito cobrada nesse lugar de ser dócil, né? E isso é uma coisa que sempre me irritou muito. E acho que os bons namorados que eu tive, e tive sorte de namorar caras muito legais, foram os caras que gostavam disso em mim, não que ficavam tentando, nossa, você não tá sendo elegante, você tá falando alto, você tá falando muito, você tá falando, sei lá. De repente começar por aí, Alexandre. Você que, sempre que eu penso em alguém que estuda masculinidades, né? Eu penso em muitas mulheres incríveis, como a Mili, por exemplo, mas eu penso muito em você também. Então, eu queria começar te ouvindo um pouco sobre... Agora, acho também, já que... Vou fazer duas perguntas, né? Eu também acho que esse dever da virilidade... Os homens também sofrem com isso, só que isso a Mili também fala, a Manu também fala muito, né? Não é só... Claro que a mulher é morta no final, né? O homem só sofreu. Mas esse dever da virilidade, essa masculinidade, ela também faz muito mal para o homem. Nesse sentido, eu até não li esse artigo, mas consigo concordar com artigos que falam que não é só a mulher que sofre com machismo, os homens também sofrem. Mas não é isso que a gente está falando, que se nem todo homem já vai para um outro lugar que também é difícil de ler e de ouvir. Mas quero te ouvir, Alexandre. Bom, eu acho que essa citação do Pierre Bourdieu, ela tem muita conexão com um conceito que eu uso muito do Michel Foucault, dos corpos dóceis. E eu acho que quer dizer o seguinte, a sociedade patriarcal, ela quer docilizar alguns corpos, ela tem a intenção de silenciar alguns tipos de discurso em detrimento de outros que ganham mais voz, em que as vozes são sublinhadas, né? Então, esses corpos dóceis são corpos que são preparados pela sociedade para um estado de submissão. Então, os movimentos todos afirmativos desse século, eles têm esses corpos docilizados, e esse dócil muitas aspas, né? Docilizados nos séculos anteriores, dizendo assim, docilizados não. Eu quero ter direito a todos os tipos de expressão na vida, com todos os tons da minha voz, que representem, portanto, todas as emoções que eu estiver sentindo. Então, no caso das mulheres, né, a emoção mais negada socialmente é a raiva, a partir desse pressuposto. Então, naturalmente, é um aprendizado cultural escutar uma mulher com raiva. Eu acho que o problema começa aí. Porque na hora em que um coletivo de mulheres, numa semana crítica como essa que nós vivemos, que não tem nada, infelizmente, de tão anormal em relação a uma história, não é uma experiência pico na estatística de violência contra a mulher no Brasil, ela apenas está sendo mais noticiada, né? Mas numa semana em que nós vivemos isso, nós homens
estamos tendo, da microesfera privada até a Avenida Paulista e todas as avenidas principais das cidades do Brasil no domingo, mulheres com raiva. Mulheres abrindo essa raiva para não adoecer, para não enlouquecer, para construir esperança coletiva. Então, a expressão da raiva feminina é uma coisa profundamente amedrontadora para os homens. Nós não sabemos lidar com isso. E aí nós construímos defesas egóicas a essa raiva, né? Pela nossa incapacidade histórica de sustentar a escuta num diálogo que conclua o seu raciocínio num tom raivoso. Primeiramente, eu acho que essa separação entre conteúdo e forma, ela é muito eurocêntrica. Há pelo menos 10 anos, eu estou muito mais conectado com as filosofias africanas e indígenas que querem pensar o humano com o corpo inteiro, que querem sentir, que querem dançar com as perguntas, né? Então, não faz sentido separar a emoção do que se diz daquilo que se diz. Então, se o fenômeno gera raiva no corpo inteiro, em cada célula, o diálogo vai ser com esse corpo raivoso, com esse corpo social inteiro raivoso, né? Porque essa raiva, ela não é de uma mulher, ela é uma raiva representativa, que nasce de fora para dentro. Essa raiva nasce desses absurdos que a sociedade tem construído com corpos de mulheres. Então, eu acho que o principal problema fomos acostumados e ensinados a escutar mulheres como corpos dóceis. Na hora em que elas se empoderam e se apoderam de todas as emoções na expressão da sua voz, nós queremos voltá-la a uma docilização. Isso está errado. Isso está errado. Nossa, falar com a raiva do corpo é muito bonito. Quer falar, Manu? Com a raiva do seu corpo? A raiva do nosso corpo. Porque, nossa, é muito lindo. A gente está aqui num só coração, né? A gente fala tanto sobre corpo e a gente tem falado tanto sobre raiva. E eu acho muito bom mesmo que a gente esteja aqui falando sobre isso com o Alexandre, né? Que tem também contribuição valiosa sobre esse assunto, né? E uma perspectiva também, né? Uma perspectiva masculina para mostrar como pode ser diferente, né? Como é possível, né? E sim, né? Fomos todos e todas, principalmente, massacrados por essas notícias que não são novidade, né? E por essa realização brutal, que também não é novidade, de que a violência aumenta na contramão de todo esse debate, de todos esses avanços, né? Que eles estão acontecendo relativamente rápido em relação a milênios de patriarcado. E essa visão dominante, ela é muito enraizada, ela é uma visão colonizadora, que coloniza corpos, que coloniza o nosso próprio corpo, que a gente imprime tenta exercer, porque é uma ilusão de controle, um controle sobre o nosso próprio corpo, sobre o controle do outro. Então, é duro encarar que essa violência cresce junto com essa conscientização. Mas é uma espécie de contra-ataque, é uma contra-força, né? Uma resposta direta a essa sensação de perda de controle em relação às mulheres que não estão atendendo, que não estão se submetendo a essa expectativa patriarcal. Então é o mesmo problema de sempre, né? A gente não tem nada de novo sob o sol. E eu acho que isso muitas vezes acaba esse estado de guerra, né? Porque a gente entra num lugar que tem muita raiva, tem muito corpo, tem muita frustração envolvidos e leva a gente quase para um campo minado. Eu não estou falando da gente, mulheres, estou falando todo mundo, estou falando de todo mundo, porque é quase uma confusão na hora de localizar de onde vem a ameaça, né? Porque ela é muito subterrânea, ela está num campo subjetivo também, porque o campo objetivo ele rouba a cena com essa brutalidade que é visível e é palpável, essa violência que é aterradora, né? Mas, enfim, são inúmeras camadas. Eu acho que quando a Mili traz esse exemplo
do Bosco, assim, você endereçar o problema à masculinidade, que de fato está na raiz, é a raiz do problema, não seria um despautério completo se logo em seguida você não responsabilizasse o tom, você tentasse modular o tom com o qual as mulheres estão tentando lidar e lutando contra isso. Gente, uma coisa, enraigada há tantos milênios, de mil anos, né? Os discursos, eles sempre dão uma volta. A gente consegue dar uma volta, na volta, é de uma sutileza que a gente tem que ficar atento, porque não é só de brutalidade, que a liga também é sutileza. Então, uma coisa que eu acho curiosa também, que eu tô vendo, é essa construção passiva, né, de uma ação que é deliberada. Então, uma mulher é morta a facadas. Por quem, cara pálida? Quem matou essa mulher? Agora a gente está tendo uma epidemia de feminicídios. Tá, a gente entende que não é novidade, que só está sendo mais noticiado, mas aí parece que é um vírus que a mulher estava lá passeando num bosque, esse vírus do feminicídio pegou ela. Assim, sendo que quem está incorporando, disseminando o problema, o vetor, o foco da coisa, são homens que estão achando natural assassinar uma ex-companheira, assassinar uma companheira, assassinar a mãe dos filhos na frente dos filhos. Homens funcionais, supostamente, né? Plenamente inseridos na sociedade, que tiveram acesso ao que a gente considera o básico. E aí eu acho que o Alexandre consegue também dar conta dessa questão, que o que a gente acha que é o básico não é, né? A gente cria homens e meninos e meninas com uma precariedade emocional. Parece que a gente tá construindo assim bombinhas de relógios, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar, né, para essa masculinidade e pensar em como a gente avança mais o que já está avançando, porque essa ideia de masculinidade e a criação dessas crianças e desses homens e desses meninos, na verdade, que são, né, esse emocional atrofiado de homens também, em como a gente pode olhar assim, sabe assim, na ferida e pensar nessa transformação simbólica e emocional da ideia que a gente tem de masculinidade, né? Porque é isso que permite esse cenário de terror, né, que é um filme de terror mais longo da história da humanidade, que se chama Patriarcado, né? Não, é só emendar com isso que a Manu está falando, porque assim, quando na matéria o Bosco fala assim, que a gente faz uma crítica ontológica aos homens, o feminismo, né? O que ele quer dizer. Gente, assim, a teoria feminista é uma coisa tão rica, ela está sendo escrita há tanto tempo. A Bell Hooks tem um livro inteiro para falar que não são os homens. Sabe, tem feminista dizendo que não são os homens há muito tempo. E aí vem um homem, em São Paulo, sei lá, no Rio, e diz, gente, aqui eu descobri o problema. A Bell Hooks tem, a Françoise Verger tem, a Rita Segato tem. Eu tenho um livro que chama Feminismo para Não Feministas, que diz como o machismo machuca todo mundo. É uma falta de humildade para se aproximar de uma teoria tão rica, sabe? É isso que me incomoda. Porque, assim, é claro que essa masculinidade ela é nociva para homens e para mulheres, né? Nunca houve essa dúvida. Mas é o que a Manu está falando, assim, quem está matando são os homens. Não é uma masculinidade não é uma força que vem pairando pelo ar e pega uma mulher e mata. Ela está encarnada nessa última fronteira da violência no corpo dos homens. Os homens cometem 95% das violências no mundo inteiro. São os homens que morrem mais. Verdade? É verdade isso. Só que os homens morrem por diferentes motivos, porque eles entram em briga, porque eles entram em guerra, porque, sei lá. As mulheres, elas são assassinadas por homens e elas morrem pela condição de ser mulher. Então, tem uma questão que é do homem também. Você não pode separar. E aí, quando a coisa é colocada com esse ontológico, que daí você traz palavras belíssimas, pesadíssimas, para falar de uma coisa que é muito simples, gente.
E aí precisa ler a teoria feminista. Está aí disponível para todo mundo. Precisa ler, precisa entender do que a gente está falando, né? E não querer protagonizar uma coisa assim, tipo, é tipo eu ir numa manifestação antirracista e querer ficar lá na frente com a bandeira, gente. Pelo amor de Deus. Sim, o meu corpo está raivoso hoje. Fala você, Ale. Maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu só falar uma coisa, aí eu vou perguntar para o Ale. Eu acho que não é para ser fácil e gostosinho, né? Porque às vezes eu tenho a impressão, quando o homem levanta essa bandeira do nem todo homem, é porque ele acha que precisa se defender, ou porque tem um incômodo ali que precisa ser rebatido, tal. Eu lembrei de uma situação da Tati, uma amiga minha, que ela começou a namorar, ela é preta e começou a namorar um cara branco, e vamos casar, vamos ter filho, vamos casar, vamos ter filho. E ela falou, tá, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe que você é racista e não vai dar tempo nessa vida de você deixar de ser. E eu preciso que você diga isso. Eu sou um cara racista para que eu consiga namorar você. Eu achei isso tão... Ela leu tudo. Ela leu as feministas pretas, ela é preta. O cara não tinha lido nada. Ele estava apaixonado por ela, ele queria ter filhos com ela, ele queria construir uma vida com ela. Quando ela falou isso, ele ficou ofendidíssimo. Como assim? Né? Então, eu acho que ela estava falando desse lugar de quem tem todas essas leituras, e ele estava falando desse lugar eu não quero, é quase como se ele falasse para ela própria, com quem ele namorava, mas se eu namoro você, eu não sou, né? Só que essa pergunta dela é um pouco isso do que a gente está falando. Cabe ao homem entender, cara... são vocês que matam. Não estou dizendo você matou, mas são vocês que matam. E cabe ao branco ouvir, são vocês os racistas, né? Então eu achei, não sei, eu lembrei dessa história e achei importante. Antes de jogar a pergunta pro Alê, eu queria falar um pouco ainda dessa coisa da docilidade, que também, lendo esse livro aí do Dominação Masculina, que vai ser a minha dica hoje de livro, ele fala muito dessa classificação, né, do que é do homem, do que é da mulher. Então, isso é um livro mais antigo. Então, mulher curvo, úmido, baixo, interior, inferior, o homem direto, alto, seco, externo, superior. O trabalho da mulher é esse lugar mais de cuidar das crianças, cuidar dos animais, cuidar de coisas na casa que são mais vergonhosas, como ele chama, como banheiros, lugares mais humildes, tal. Mas eu estou dizendo isso porque tem uma hora que ele diz que cabe ao homem, né, segundo esse estudo dele, que ele vai estudar, ele parte de um estudo do que ele chama dos nativos da Cabilha, a sociedade berbere, e ele fala que cabe ao homem o exterior, o público, e, sobretudo, o palco e o espetáculo. Então, talvez, a mulher que fala alto e fala muito incomode, porque quem que fala alto e fala muito é quem está em cima de um palco. É quem está aparecendo, é quem sobe ali, pega um microfone e pode falar, né? Então, talvez isso também seja... É como se não fosse um lugar que cabe, né? Porque o que é? Ela está querendo, pegar um microfone e dar real para um cara. Então eu pensei muito nesse lugar desse que só o homem é possível, esse lugar do espetacular, né, do exterior. E aí eu lembro de muitas amigas minhas que são casadas com esses caras legais, né, sei lá, progressistas, desconstruídos, e que, poxa, até casou com essas mulheres mais modernas, né, mulheres que vêm com bagagens de vida, que não vai ficar pentelhando elas porque tiveram uma ampla vida sexual antes deles. Nossa, que cara legal, não é machista. E aí são amigas minhas que, quando conseguem escrever uma peça de teatro ou fizeram finalmente o doutorado dela em alguma coisa, tudo isso que pode ser visto como um palco, ou escrever um filme. Eu tenho muita amiga da área que eu trabalho, né? Então tem muito esse lugar um trabalho concluído que você vai ver numa tela. Os caras ficam doentes, não conseguem ir, não prestigiam, colocam defeito no trabalho. Esse lugar do palco, você vê uma mulher nesse lugar do espetacular, ainda é muito difícil para os caras. É muito, porque isso aí mexe com esta submissão, que é essa palavra oculta em alguns contextos, exposta em outros, valorizada agora nos mais conservadores, fundamentalistas,
evangélicos, das Threadwives, né? Mas está no nosso inconsciente coletivo, construído por esse patriarcado, essa hierarquia de acesso, e não só de lugares de poder, mas de realização, né? Então, eu acho que você tem toda a razão, o Bourdieu tem toda a razão nisso, e eu acho, gente, que, no fundo, a maior pedagogia que eu tenho tentado construir nesse grupo, né, terapêutico de homens que eu medio, hoje tem sessão depois da nossa gravação aqui, é como você fica durante um debate com uma mulher que tem acaloramento, que tem o aumento do tom da voz. Não é o que você responde necessariamente, mas como você fica. Qual a leitura que você faz das suas emoções naquela hora? O que você pensa? Quais são essas imagens que vão aparecendo? Que nesta sociedade são imagens de controle que aparecem dentro de nós homens. O que nos diferencia é se nós usamos essas imagens, essas sensações, esses pensamentos como uma espécie de voz de comando, né? E aí nós perpetuamos a violência, ou se nós trabalhamos. Mas a real é que a imensa maioria de nós lida com isso como se não tivesse que fazer um trabalho sobre isso. Tem que trabalhar. O tempo não cura nada. Se a gente não pega isso e chega com os amigos, na terapia, em qualquer lugar, e fala assim, cara, eu tive uma discussão com a minha companheira, com a minha mãe, com a minha filha, com uma amiga, e veja, ela tinha razão no que ela estava falando, com o cérebro eu estava concordando com o argumento dela, e com meu coração eu estava cheio de ambivalências. Na escuta dessa história, eu preciso avançar em relação a isso. Eu acho que é assim que a gente vai avançar, tijolo por tijolo, num desenho sólido, como diria lá o Chico, né? A gente vai precisar avançar nessa escuta, porque essa ideia de que a gente melhora sempre olhando para dentro, mas descolado do outro, eu não gosto dessa ideia. Essa ideia, para mim, é muito meditação transcendental. Eu sou mais do Roman Ksnerich, que é o cara lá da empatia, que escreveu O Poder da Empatia, que ele criou um conceito que chama outrospecção. Assim, se você quiser se conhecer, cara, vá se ver com cada tipo de outro que frequenta Ótimo a sua isso. vida. Adorei. Já ótima dica de livro. Outrospecção. Chama O Poder da Empatia, o livro dele. E ele criou esse conceito. Assim, se você quiser realmente se conhecer, presta atenção em cada tipo de outro que te visita, com quem você tem que conversar, se embater, se atritar, e quais são as emoções que andam dentro de você com cada tipo de outro. Então, eu fico assim, com uma pessoa de maior hierarquia, menor hierarquia social, como é que eu fico em relação aos gêneros, em relação às sexualidades, em relação a, por exemplo, vamos pensar aqui nas identidades brasileiras, né? Como é que eu fico, como é que eu escuto uma pessoa nordestina num congresso em comparação com uma pessoa sudestina da minha área profissional? E por aí vai. Então, eu acho que essas hierarquias estão postas aí no cotidiano e elas não são abstrações. A gente precisa escutar qual é o nosso lado mais sombrio na convivência com a materialização dessas identidades, né? Essa história do homem, por exemplo, no mundo corporativo, interromper o tempo inteiro uma mulher numa reunião, né? Depois falar a mesma coisa que ela disse, todo mundo aplaude o cara, né? Isso é outrospecção pura. É assim, eu fico mais irritado, eu fico mais impulsivo, eu me permito mais liberdades, aspas nessa palavra liberdades, porque são injúrias, né? Eu me permito mais microviolências quando eu estou diante de uma mulher. Então, mas se eu não penso nisso dessa maneira, eu não avanço, né, nesse
caminho da mudança que é realmente nas histórias que me atravessam. O conceito é muito bonito. Eu posso ter todos os conceitos aqui, mas eu só avanço nas histórias que me atravessam. E não tem jeito, tem que botar a mão na merda. Não dá para fazer isso, não dá para fazer isso colocando chantilly na merda. Tem que botar a mão na merda e falar assim, isso sou eu. Sabe por que sou eu? Porque, olha, ontem, por exemplo, vou contar aqui, nesta viagem que eu fiz com a minha companheira, né, que nós estávamos no final de semana comemorando o aniversário dela, que foi ontem, no meio da viagem, a gente teve uma cena em que ela levantou a voz para mim, que a gente teve uma discussão de casal. E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi uma afirmação machista. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi, meu Deus, mas nós estamos aqui num final de semana. Era para ser legal. leve. Era para ser leve, entende? Essa frase é machista. Essa frase é machista. E foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas passou e vai continuar passando sempre, entende? Vai continuar passando sempre. Isso é parte, né? Eu sou filho dessa cultura também. Mas E as mulheres também são, né? Sim, mas se a gente não escuta quando acontece com a gente no campo privado, nas relações que nos atravessam, a gente pode até ser um aliado, mas a gente não avança. Essa é a minha impressão. Eu tava esses dias no restaurante, entrou uma mulher muito alta com um cara muito baixinho. E eu acho que perdi ali uns 3 minutos olhando para aquilo com estranhamento, incômodo. Aí eu pensei, gente, como tem coisas estúpidas naturalizadas no nosso inconsciente, né? Assim, qual que é... E assim, eu tô dando um exemplo que não tem violência, mas tem uma raiz aí que vai pra violência, né? Porque tem essa violência simbólica, a gente vê em qualquer lugar, né? Nesse incômodo da mulher que ganha mais, ou desse... Que eu fiquei olhando, eu falei, gente, como é que eles fazem, né? Eu lembro de pensar isso, um pensamento extremamente preconceituoso. Como é que eles fazem? Ué, se o cara fosse gigante e ela fosse baixinha, também seria ali, não tem uma altura muito compatível, mas por ela ser gigante, eu fiquei assim, eu perdi uns 3 minutos, me causou um incômodo isso, eu falei, como tá naturalizado uns pensamentos muito... E que é dessa dominação, ela tá enraizada, ela tá naturalizada, né? Miri. Super. Quer falar, Manu, alguma coisa? Eu amo as caras da Manu, gente. Eu também amo as caras da Manu. E amo as caras da Manu amplificadas pelo óculos. Eu acho isso um detalhe incrível. Maravilhoso. Não bastasse eu ser uma caretuda, já tenho óculos que é uma lupa na minha cara. Então eu fico aqui exposta num lugar que eu... Quem estiver ouvindo no Spotify, vem pro YouTube. Não sabe o que é que eu vivo aqui. Não, é porque teve uma hora, Alexandre já chega, porra, grandão. Eu aqui fazendo nota. E aí quando ele falou do homem lidando com uma mulher falando de um jeito acalorado, eu vou fazer uma corrente aqui, tá? Nós 4 vamos torcer pra um cara com o qual eu me relacionei brevemente. Não escute esse episódio. Vamos eu vou falar aqui. dele agora. Que ele adorava contar uma história. Ele contava essa história toda vez, assim. Parecia um papagaio de uma vez que uma mulher apagou um cigarro na cara dele e ele não bateu nela. E ele achava essa história uma prova ele falou, nesse dia eu percebi que eu não era assim machista, eu não chego a falar que ele não era machista porque ele tinha uma autoconsciência assim de que os homens são machistas, tá? Mas é quase assim, ali eu fui levado ao meu limite e eu entendi que eu tô a Vera comprometida com essa parada porque eu não dei um soco na cara dela. Um feminista. Gente. Não, mas aí a sutileza, o que tem de discurso de superioridade, de afirmação de estereótipo em cima dessa história, né? Tipo assim, a louca, a descontrolada, eu sou o controlado, né? A naturalização da violência, porque tá ali também implícito que seria normal se ele batesse, entendeu? Porque ela pediu. Sim. Né?
O ato heróico foi não bater. Exatamente. Né? Então, é a história toda errada, assim. E eu lembro de pensar, pô, mas se fosse um homem, como você ia reagir, né? Você ia esmerilhar o cara de porrada. E porque não pode bater em mulher, pô, claro. É vacilo, é. E aí eu fico lembrando, assim, de ver meus pais, avós, meus tios falando assim, mulher, você não se bate nem como uma flor. Vocês lembram disso? Ainda se fala Sim, eu ouvia isso? também. Porque não tá funcionando também, tá? Isso aí não tá pegando, porque eu acho que esse lugar também de um instinto protetor, de fragilizar, de ver como uma criança que precisa ser protegida e precisa ser educada. É Ou machista seja, também. se sair da linha, precisa ser colocada de volta na linha. Isso vai não crescendo, né? E é isso. E aí eu fiquei com uma vontade de rir, lembrando desta pobre criatura, né? E sempre realmente me perdendo aqui nas sutilezas, né? Porque, por sorte, né, a gente não vive tantas experiências brutais e como a gente está vendo aí, quando a gente fala de uma história que a gente ouviu, de um ex-namorado assim, mais assado, o Alexandre conta de um episódio, numa discussão onde ele olha para a própria sombra, o que eu acho que já é também fora da curva, e que eu espero que muitos homens estejam nesse processo. A gente tem que olhar para a nossa sombra também, porque a gente pode reproduzir isso. Mas eu acho que a gente tem que só, antes de passar aí a palavra também para vocês e para o Alexandre, a gente tem que realmente encarar a misoginia não como uma falha de caráter, sabe? Não como um transtorno psiquiátrico. Porque se fosse isso, gente, era mole. Resolvia caso a caso, mas não é um problema individual, é um ódio sistemático, incentivado culturalmente, socialmente. E o pulo do gato de entender essa questão estrutural é justamente se responsabilizar como indivíduo. O paradoxo está aí, né? Porque qualquer mudança para acontecer no nível coletivo, ela começa pelo indivíduo, né? Então eu lembro que quando a gente começou a falar mais de machismo estrutural, assim, virou quase aquela coisa de passar pano de putz, a culpa não é minha, não é dele, é estrutural, né? Então, assim, chega de falar de culpa também, né? Vamos falar sobre responsabilização, e vamos também se acolher, nós enquanto mulheres, porque é muito difícil o campo que a gente está tentando adentrar aqui, de falar, por exemplo, de um aspecto que é perfeitamente razoável e válido e urgente, de que homens também são vítimas da misoginia e do patriarcado, quando a gente vê mulheres pagando com a vida, mulheres pagando com traumas irreversíveis, mas esses traumas, eles estão aí para todo mundo, de fato, né? Então, entender as nossas limitações para conseguir superar essas limitações, olhar para essas sombras, olhar para esses pontos cegos. Às vezes a gente faz uma coisa bem intencionada, a gente está falando uma merda imensa, né? A gente está se gabando, achando que... Porque, né, a gente trouxe exemplos aí de atitudes masculinas que, na cabeça deles, perfeitamente bem intencionadas. Assim, fazendo a parte deles, arrasando. Arrasane, isso. Então, assim, uau, entendeu que é estrutural? Isso aí é o básico. Entendeu de onde vem? Ok, mas o passo seguinte é entender para onde a gente vai. Né? O que a gente pode fazer a partir daí. Já nas nossas vidas, porque o que a Manu falou uma coisa que é tão importante, Tati, só antes de você continuar, assim, não é moral. A questão não é moral, a questão é política. O machismo não é um desvio de caráter, é uma questão, é sobre dominação, é sobre opressão. O feminicídio é um crime de propriedade. A gente precisa definir nesses termos para a gente entender do que a gente está falando. E muito, muito melhor seria o cara que vai no seu dia a dia e muda, e chama a atenção do amigo, e revê as suas... Porque é óbvio que... Eu contei essa história aqui outro dia, Alexandre. Eu estava no aeroporto, correndo para pegar o voo, atrasada, e vi aquela esteira rolante que ajuda a gente a correr. Eu ia pegar a esteira rolante para chegar no meu portão e veio uma criança de 7 anos correndo na contramão, brincando, gritando. E eu não pude entrar na esteira rolante porque eu ia derrubar a criança. Então, na hora eu pensei assim, cadê a mãe desse menino?
Primeira coisa que me passou pela cabeça. Só que aí eu mesma me filtrei e o que saiu de mim aos uivos foi: cadê o pai desse menino? Que eu gritei pro menino. E o menino, ele, sei lá, né? Não vejo há um mês, não sei quem é meu pai, eu não sei, aparece. O menino assustou, ficou me olhando. Então foi aquela cena de filme, assim, eu gritando: cadê o pai desse menino? Tá na gente. O meu automático falaria: cadê a mãe desse menino? Então, a questão é o que a gente vai fazer no dia a dia, todo mundo, para ir mudando isso, enquanto a gente entende o conceito. É político, não é moral. A questão é política. O Lula não colocar, teve a chance de quase que parar o STF. Ele não fez isso. Ele deixou uma mulher no STF. Aí ele vem de fofo gritar: nós vamos punir agora com, sei lá com quê, com prisão perpétua, quem fizer sexo com crianças. Ainda é um vocabulário todo, sabe? Ele tem que fazer o dele. E ele pode fazer muito. Ele é o que mais pode fazer. Primeiro, se letrar, né? Porque ele é absolutamente inapto para questões de gênero. E depois, ir colocando mulheres em situação de poder. Tipo um STF que parado. Ele teve a chance. E ele não fez. Então, não adianta agora ele vir gritar há meses da eleição. Porque fomos nós que elegemos ele. Né? O voto feminino majoritário foi no Lula. E, de novo, vai ser. A gente viu o que aconteceu no Brasil esse fim de semana. Os políticos estão olhando. Então, agora vai começar o blá, 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 mas a gente quer o entendimento real e quer a prática. O que você vai fazer, Lula? O que você vai fazer na prática, além de ficar gritando? Posso fazer um comentário bem rapidinho, Tati? Não, faça longo. Porque isso que a Mili falou da dimensão política desse debate, para mim a gente está falando da gestão do sofrimento psíquico no neoliberalismo, como diria o Christian e o Vlad. Que é o seguinte, tem um grupo social dizendo isto é coletivo e tem um grupo social dizendo isto é individual, todos os que praticam crimes são psicopatas e precisamos fazer castração química. Esse discurso individualizante do sintoma estrutural, isso é a cereja do neoliberalismo, que está vindo junto com a transformação da misoginia em um produto muito vendável, que para mim isso é assim a primeira trombeta do apocalipse. Assim, quando eu comecei a me dar conta desse negócio, gente, me deu um apavoro, assim, sabe? Falei assim, cara, esse sistema é muito poderoso, é muito escroto, é muito forte isso. Porque eu acho que a gente ainda vive esse embate para definir assim, do que estamos falando. Porque não estamos falando da mesma coisa quando a gente tem um significado comum que diz assim, não se bate, como diz a Manu, não se bate numa mulher nem com uma flor. Né? A gente não está construindo consenso. Então, eu acho que a manifestação de domingo é importantíssima, porque ela está assinalando esse aspecto político, cultural e coletivo do problema. Né? Eu fiz um texto no LinkedIn, no meio da semana passada, falando que eu acho que eu me constranjo, que eu me entristeço com a ausência das conversas sobre esse tema no LinkedIn. Que diante de uma semana como essa, a praça pública, o LinkedIn funciona como uma praça pública, em que todo mundo está ali se falando do melhor de si, etc., quem é, mas quando o tema da praça é feminicídio, a praça esvazia no LinkedIn. Né? Eu escrevi esse texto lá. E aí, eu recebi um monte de DM, atenção, não sei se chama assim no LinkedIn, né? Mensagem privada, de homens, obviamente figuras de poder, que não queriam se manifestar como comentário público à minha mensagem, dizendo assim, mas é que eles são psicopatas. Você tá precisa longe escrever de mim. textos. Exatamente, aquele lá. A mesma coisa que o Foucault dizia desde a História da Loucura, assim, essa tendência da nossa sociedade de colocar estranheza, de colocar toda a sombra humana num outro que tem que ser afastado, extirpado, eliminado, né?
Então, quando a gente fala de estrutura, isso é muito amedrontador, porque nós estamos falando, todos nós temos, né? Portanto, a luz não está aqui e a sombra lá fora, né? Todos nós temos essas dimensões misturadas, atuantes, e nós vamos precisar aprender a cuidar disso coletivamente em todas as nossas manifestações da vida. Então, eu estou super dentro dessa perspectiva da gente considerar isso como uma questão política, mas eu estou muito preocupado, e sobretudo em 2026, com a apropriação desse discurso neoliberal pelas camadas mais conservadoras, né? Porque eles são muito bons de roubar as pautas, eles são muito bons de se apropriar do discurso e fazer uma distorção e pelo poder econômico que eles têm de espalhar fake news, etc., isso é uma coisa que tem me tensionado por dentro. Acabei falando muito. Imagina. Eu fiquei pensando quando os filhos do Bolsonaro falavam que feminista era a mulher que cagava no meio da rua. Isso me marcou muito, né? Como esses homens misóginos ao extremo, né? Esses, enfim, de extrema direita, sobretudo, eles têm esse olhar para essa mulher que vai na rua brigar e falar e com cartazes e feministas e gritar que morre a cada 4 horas morre uma mulher assassinada no país, e eu fico pensando que não tem como a gente mensurar, mas que número será que a gente teria se a gente tivesse os números de o número de mulheres que um homem tentou matar. Porque a gente sabe o número de mulheres que foram mortas. Perfeito. Mulheres que são mortas, a gente sabe que a cada 4 horas uma mulher é morta no país. Mas e as que eles tentam matar? A gente ficaria muito chocada com esse número, que não tem como a gente mensurar. Mas aí eu fiquei lembrando desses filhos do Bolsonaro, que para mim é um exemplo bem desses homens brancos, elitistas, classistas, de extrema direita, que olham para essa mulher. Ela deixa de ser mulher aos olhos dele, ela vira um animal, um cachorro que vai pra Paulista cagar no meio da rua. Eu lembro deles falando isso, feminista é umas mulher peluda que sai na rua e que defeca. Vai ali para eles explicando como eles viam, né, uma feminista, uma mulher que agacha e faz um cocô ali no meio da Paulista. Como desumaniza essa mulher que só deixou de estar nesse lugar do que eles acreditam que é de uma doçura, de uma elegância, né? E como esse olhar misógino, ele tem muito de ser classista, de ser elitista, né? A mulher é aquela mulher que sabe se sentar a uma mesa, é a mulher que sabe falar, sabe silenciar, sabe usar os talheres, e uma mulher que vai para a rua gritar, essa é um animal, essa é a caga no meio da rua. Tem uma coisa de elitista e classista nisso também, né? Quer falar, Alexandre? Eu não, quero escutar vocês. Eu não. Sim, Tati, eu acho que tem uma ideia do que é o feminino, né? É o cabelo, é a unha, é o rosto, é uma certa idade, né? Que é entre a menstruação e a menopausa, antes e depois disso. Bom, se bem que antes disso nossos corpos também são abusados, né? Então, eu acho que tem tudo essas exigências do que, para esses homens, o que é ser mulher, para um cara como aquele Charlie Kirk, que morreu, né, nos Estados Unidos. Lá. O que me choca é ver que o discurso desses intelectuais que se dizem de esquerda, mas que colocam a mulher, por exemplo, vou dar um exemplo, intelectuais de esquerda, homens de esquerda, mas, gente, não é hora de falar do aborto, né? Não é hora agora. Vamos só reeleger. A luta é contra o fascismo, tem coisas maiores. Gente, assim, não é hora da gente pautar essa agenda feminista. Nunca é hora. Nunca é hora, né? É o tal do discurso woke, que é quando esse homem dito de esquerda se junta com um cara como Jordan Peterson, que é um teórico dos Red Pill, né? Esse é o tamanho da encrenca em que a gente se meteu.
Porque nunca é hora da gente pautar nossos corpos, nossa dignidade, nossa decência. Falar de aborto é falar de economia, é falar de creche pública, é falar de transporte público, é falar de escola, é falar de licença maternidade. Falar de aborto é falar de tudo isso. Aborto está no centro da questão econômica, assim como o gênero. Porque quando a polícia entra na favela, no complexo da Penha e do Alemão, e mata 120, quem a gente vê debruçada sobre os corpos dos meninos negros São as mães. Então, a gente está falando de gênero. Essas mães, elas vão passar o resto da vida lidando com o que elas viram, sentiram. E elas vão ter que trabalhar, provavelmente limpando a casa dos teóricos de esquerda, Perfeito. que falam contra o feminismo. Perfeito. Perfeito, Mili. Então, nesse clima de esperança. Por dia. Nesse clima de um uníssono de amor entre gêneros, né, de fé na política, de Ai, fé. Tati, eu amo você. A gente vai se encaminhando para o fim, né? Cheio de o quê? De vontade de viver. E vamos para o momento dicas. Eu quero dar 3 dicas. Eu dei a dica Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu. Quero dar a dica, Alexandre, me ajuda aqui. Eu fui ver a pré-estreia da peça de teatro. Meu Deus. Ai, foi a coisa mais eu vou linda. chorar, porque eu ando Ah. assim, ó, com essa peça. Conta da Eu peça. escrevi um livro infantil que foi publicado em maio, chamado De Onde Nascem as Perguntas, que é um livro de filosofia para crianças de 4 a 94 anos. O meu desejo é que ele seja lido por crianças em ambientes enrijecidos de verdades consolidadas e que ele convide a criança a poder criar perguntas sobre a vida. E esse livro, em 2 meses, ele recebeu um pedido de adaptação teatral pela Maria Helena Shira, diretora aqui de São Paulo, e a Renata Maciel, atriz maravilhosa. Elas fizeram uma adaptação da peça e a peça está em cartaz no Sesc Santana até o final de fevereiro. E é a coisa E mais é linda do mundo. Linda, linda. Eu fui ver. Mas é assim, é altíssimo nível de montagem, de som, de música, de efeitos visuais. As crianças enlouqueceram. É muito linda. É muito Até o final lindo. de Então, fevereiro. até o final de fevereiro, aos domingos, meio-dia, no Sesc Santana. Vou levar minha sobrinha. E a minha terceira dica é que finalmente eu vi o Agente Secreto. Vocês já viram? Não! Aí eu ainda não. Ah, eu Que gostei você achou? muito. Eu adorei. Eu amo o Kleber Mendonça. Eu acho ele foda. Acho que é um dos maiores do Brasil de direção. E eu gosto demais de todos os filmes dele. O Som ao Redor é o meu preferido, mas adoro o Bacurau. Aquele do prédio lá é dele também, né? Como Aquários. chama? Aquários é foda. Eu pareço minhas tias de 100 anos. Qual que é o nome daquele moço? Então, é Aquários. E eu adorei o Agente Secreto. Acho que o Wagner Moura tá, assim, impecável e eu gostei muito. Aí quero ouvir diquinhas de vocês. Vou dar, então, as minhas. Vou dar a dica, gente. O Alexandre tem um podcast maravilhoso. Assim, só o timbre de voz dele já acalma. A despeito Eu do já assunto que entro. está sendo... Eu Isso, entro em exato. meditação. Exato. Cartas de um terapeuta. Então, essa é a primeira dica. A Ah, segunda é um filme que foi uma sugestão dele também, O Filho de Mil Homens, né? Chama É bem assim, né? bonito. Lindo. Gente, que filme lindo. Tá na Netflix. Lindo. Ou Daniel no Rezende, Netflix. diretor Daniel Rezende. Com o Rodrigo Que é Santoro. Hysteriker. Daniel Rezende é Hysteriker. Eu não Ele é sabia histérico, disso, ele me gente. falou. Ele é Hysteriker. Que Beijo, maravilhoso. Daniel. Seu filme é lindo. Que filme sensível, que coisa bonita, falando de família, né? Um debate que foi tão pautado esse ano e precisa ser muito mais pautado, né? Nossa, gente, eu achei tão lindo, me emocionei tanto. Eu vou escrever também no UOL sobre o filme, mas eu queria já dar a dica porque tá no streaming, né? Então tá acessível, quem tiver o streaming. E eu tô lendo, gente, eu vou dar essa dica semana que vem, mas de qualquer maneira, eu vou dar semana que vem.
deixou um mistério, lançou um mistério. Olha o gancho para o próximo capítulo. Meus autores Deixou o prediletos. gancho. Apareçam aqui semana que vem que tem essa dica. Não, então, ó, já que a Mili deu o gancho, eu vou puxar ainda deixa, porque eu acho essa dica do Filho de Meu Homem super coerente realmente com o nosso tema de hoje, gente, que é um filme muito lindo, é uma adaptação do livro do Walter Ugumãe, né? E esse filme tem vários aspectos que eu considero fora da curva, mas o ponto que eu acho mais interessante pra gente aqui nesse momento é que esse protagonista, né, o Crisóstomo, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, é muito legal como ele rompe completamente com a ideia que a gente tem de masculinidade, de herói, né, esse herói aristotélico, de protagonismo, porque o filme é uma antologia, então não é tudo sobre ele. É aquela construção que tudo gira em torno daquela mesma perspectiva, daquele cara masculino e tal. Então o filme acompanha vários personagens de grupos minorizados e no final das contas são todos afetados, oprimidos pelo mesmo sistema e se acolhem numa família. Então é muito lindo realmente como esse protagonista é um herói que não luta, ele cuida, ele acolhe, ele não aniquila, ele manifesta os desejos dele, sabe? Lindo. Tem um realismo mágico, então é muito importante que a gente veja essa representação masculina fora da curva. Eu sempre falo, a gente tem um problema muito grave em relação à representação feminina. E a masculina, gente? Qual é a nossa ideia de herói, né? Um cara que enfia uma espada, sabe, no coração de um dragão, de um inimigo, e o problema está resolvido, subiu o crédito, esse maniqueísmo. Então é muito interessante a gente ver esse tipo de masculinidade sendo representada de forma tão sensível. Pronto, a dica está reforçada. Nossa, maravilhoso, Daniel. Tá vendo? Maravilhoso. Falamos todos do seu filme, maravilhoso. Como provavelmente diria Francisco Bosco, tem uma dimensão ontológica quixotesca. Fica aí jogado no mistério. Bom, eu quero dar duas dicas. Eu tô lendo A Árvore Mais Sozinha do Mundo, de Mariana Salomão Carrara. Gente, Meu essa Deus é uma do das céu. minhas autoras Meu Deus do preferidas da céu, vida. eu já tinha lido outros livros dela, mas, meu Deus do céu, esse livro acabou de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. Só para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos escutando, que se vocês não leram, é um livro que conta a história de uma família no sul do Brasil, uma família rural, portanto, que trata de todas as questões sociais, políticas, afetivas que envolvem aquele complexo existencial ali do sul do Brasil, mas os narradores da história são os objetos da casa, o espelho narra. Ela é brilhante. Depois tem objetos da cozinha que falam, que contam a história. Tem uma árvore que conta o momento em que a criança sobe nela. E aí, o que isso quer dizer sobre liberdade, coerção? Então, a árvore ensina o leitor sobre o benefício, por exemplo, de se subir nela. Olha, é um negócio que assim, eu não consigo avançar muito, porque eu fico querendo ler de novo, porque é um brilhantismo em vários níveis, né? Então, essa é a minha dica 1. A minha dica 2 é um livro que eu terminei há pouco tempo, que é O Coração Sem Medo, do Itamar Vieira Júnior, que eu acho que também está envolvido no que a gente está dizendo, porque é um livro muito pedagógico sobre o Brasil, como os outros dois também, que compõem a trilogia da Terra, né? O Torto-Arado e o Salvar o Fogo, mas foi o que eu mais gostei dos três, né? Porque ele conta a história da Rita Preta, que é uma história contemporânea, né, de uma mulher do nosso tempo, uma caixa de supermercado que mora numa favela em Salvador, e o filho dela de repente desaparece e ela descobre que foi a partir de uma batida policial, uma operação policial. E esse livro conta o périplo desta mulher pelas instituições em busca de notícias do filho. E a coisa mais importante que eu convido os homens a prestarem atenção nesse livro é como as instituições, encarnadas nos homens, escutam a dor dessa mulher. Que demais, Então, eu quero ler. Como as instituições brasileiras ensinam
os homens que as representam, a negar a dor de uma mulher negra no Brasil, a negar a dor de uma mulher desesperada pelo seu filho, né? A criminalizar a juventude negra. Então o Itamar, ele pega essa cena e com o brilhantismo dele, ele dá um zoom out em todas as questões que a gente está falando e mais um tanto. Eu sou louco pela literatura do Itamar, gente, eu acho ele um cracaço do nosso tempo, né? Então quero deixar aqui essas 2 dicas. E da Mariana Salomão Carrara tem o Se Deus Me Chamar Não Vou, que é uma das mais foda que eu já li, assim, ela é muito boa mesmo. Gente, acabou, tô triste, Alexandre. Excelentes dicas, hein, gente? Nossa. Muito, a gente arrasou nas dicas hoje. A gente arrasou nas dicas. Eu quero dizer uma coisa, eu sou uma pessoa emocionada, eu preciso dar uma derramadinha sempre, porque senão meu sistema fica nervoso. Eu preciso dizer da minha imensa alegria de estar aqui, gente. Vocês fazem a minha vida muito feliz toda semana. Eu escuto vocês, eu tenho um caderno em que eu anoto as coisas dos podcasts que eu escuto. E vocês estão aqui. Que lindo. Então eu queria agradecer porque vocês são marco teórico da minha vida. Então, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim esse ano e que eu possa aprender ainda mais com vocês em 2026. Mas, assim, de verdade, vocês são aquela galera com quem eu queria andar no recreio. Muito obrigado. Que demais! Não aguento. Gente, esse é o melhor elogio. Esse é o melhor elogio. Eu quero que a galera que eu queria andar no recreio. Valeu, gente. Foi muito bom esse programa aqui. Alexandre, que prazer. Volta prazer, sempre. Maravilhoso. Valeu, Stérios. Até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem. Até sábado. Beijo. Até sábado. Até sábado. Reparação histérica. Reparação histérica.